Eu trouxe uma capa. Oh, Rui, nós não precisamos de microfone, parece. Não. Sim, microfone. Atenção, eu vou explicar, e tu sabes porquê. É só porque, como estamos a filmar, sem isto a fazer barulho, claro que aqui nós conseguimos entender-nos perfeitamente, mas assim ficamos com um som melhor para o vídeo, para gravar para a posteridade. Olá, Cristina. Muito bem-vinda. Boa noite. E então eu sei que... Mais mulheres que homens. Mas isso, olha, isso tem sido uma permanente, ou uma constante, se quisermos ser mais matemáticos, naquilo que é o mundo maravilhoso, naquilo que é os temas. Muito mais mulheres interessadas, ativas, participativas do que homens. Portanto, isto é de querer dizer qualquer coisa que nós não sabemos bem interpretar, mas é de querer dizer qualquer coisa, de certeza absoluta. E, antes de mais, obrigado. Obrigado por estarem cá. Obrigado, Dona Ajuda, por nos acolher naquilo que é o primeiro do que esperamos muitas conversas, mais do que conversas. Queremos que se tornem também palavras de ação e que se tornem ideias concretas naquele que, na minha opinião, e aqui falo muito por mim apenas, naquilo que tem que ser a preocupação número 1 do mundo em que vivemos, que é realmente que mundo é que queremos neste futuro, não é? Eu acredito também, não só nesta nossa necessidade de reflexão, acredito na nossa capacidade de realmente impactar. Daí brincar com o nome, o efeito borboleta, que é exatamente isso, não é? Como é que pequenas coisas podem ter efeitos transformadores, quase mudar o eixo do planeta Terra, e ao mesmo tempo, não é um grande spoiler, mas para aqueles que ainda não leram o livro, mas a borboleta também joga ela um papel muito central na narrativa, exatamente como uma criatura enigmática que, pronto, aí posso spoiler, mas que no fundo durante o livro nunca é realmente detalhado e explicado o papel da borboleta. O nosso tema de hoje, ao qual eu agradeço à Jonas por ter aceito aqui este desafio. A Jonas vai ser aqui a minha grande companheira permanente deste conjunto de iniciativas de pensamento e desenho. E hoje aqui o nosso grande convidado é aqui o Aníbal. O Aníbal é especialista, um grande apaixonado e estudioso de história, posso dizer assim, não posso, Aníbal? E então acho que era importante neste nosso primeiro tema, que é no fundo fronteiras. O tema já, na realidade, fronteiras é uma coisa que está cada vez mais de atualidade com tudo o que está a acontecer, mas por acaso é uma coincidência, é um dos pressupostos do mundo maravilhoso, é um mundo sem as fronteiras políticas, mas é isso que nos traz hoje, e vamos aqui no fundo explorar nesta conversa, e este modelo é um modelo extremamente aberto. E no fundo nós os três estamos aqui sentados à vossa frente mais para sermos desbloqueadores e no fundo entrarmos, abrirmos este diálogo. É um momento que se quer totalmente participativo, não estamos aqui para discursar, não estamos aqui para falar. Portanto, temos 2 micros, uma vez mais aqui a Dona Ajuda super apetrechada com todas as condições, mas é verdade mesmo, isto é um luxo e é um mimo. Obrigado. Que passaremos para vocês participarem. Não sei se a Cristina estava, mas estamos com micro, que é para o som ficar bom para a câmara, é só isso, porque senão obviamente que nestes momentos não precisaríamos. E eu se calhar iniciava exatamente esta conversa com esta necessidade de enquadramento histórico, de olharmos um bocado para trás e tentar perceber como é que tudo isto começou. E eu perguntava aqui ao Aníbal, uma vez mais, é uma pergunta ao Aníbal, mas vocês sintam-se à vontade todos para participar na construção desta resposta, que é, no fundo, o que é que é difícil, se calhar, localizar na história quando é que a primeira fronteira política, e aqui vamos mesmo falar da fronteira política, aquela linha imaginária que um dia alguém desenhou sobre um mapa. Na realidade, se olharmos muito para trás na história, nem havia mapas, ou havia mapas muito rudimentares. Que papel é que tu consideras que realmente, ou que necessidade é que teve subjacente à criação destas fronteiras neste passado mais remoto? Obrigado.
Muito obrigado. Naturalmente terei as limitações dos cursos de História atuais do nosso Ocidente, que é focado bastante no Médio Oriente e Europa, Norte da África, o que quer dizer que há muitos conhecimentos da Ásia que nos escapam. No entanto, a primeira fronteira definida com esses parâmetros que estás a referir, ou seja, não estamos a falar de fronteiras porosas, permeáveis e que têm mais a ver com povos nomádicos, é, sem dúvida, o Tratado da Estela dos Abutres, que é na Suméria. Como quase tudo começa na Suméria, não é? Que é basicamente entre Uma e Lagash. E viram necessidade de criar essa fronteira política devido a um confronto relacionado com recursos naturais. Ou seja, naturalmente já havia anteriores cidades, muito mais antigas, que tinham limitações geográficas, mas não era essa tal linha imaginária que estás a falar, era mais locais. Parava na muralha, por exemplo. Basicamente, Uma começou a retirar água para fazer utilização para a agricultura, ou seja, canais de irrigação. E Lagash não apreciou muito o facto de terem começado a ficar com muito menos água para os seus propósitos. E daí que houve... Um bocadinho como Espanha e Portugal hoje em dia. Justamente, exatamente, é muito semelhante, só que foi um pouco mais dramático. Porque naquela altura não conseguiam ter tantas sementes por espiga como conseguem hoje. Ou seja, era uma agricultura bastante mais sofrida, o que quer dizer que perder água podia levar à fome. Mas sim, é um excelente exemplo. É um excelente exemplo. Basicamente, Uma começou a fazer esses canais de irrigação, Lagash não apreciou e, efetivamente, foram para um conflito bélico que ganhou Lagash e estabeleceram os primeiros pilares de fronteira que são conhecidos. Eu já sabia que o Aníbal nos ia encantar aqui com uma história que pelo menos eu desconhecia e considero-me também um apaixonado por história, não um conhecedor com o nível do Aníbal, mas é extremamente curioso então esta primeira fronteira, uma fronteira apaziguadora, quando hoje às vezes as fronteiras parece quase que é aquela linha que parece ser de alguma maneira a origem do conflito por vezes. Portanto, houve um caminho, inevitavelmente, não é? Este caminho que se fez da fronteira apaziguadora até aos dias de hoje. Mas achas que é uma fronteira apaziguadora? Que não acho nada que seja uma fronteira apaziguadora. Uma fronteira, ficas do teu lado que eu fico do meu, não me venhas cá roubar a água, não é? Não, é boa. Mas ao menos serviu pela primeira vez para terminar um conflito, de alguma maneira. Desenhou-se um conjunto de regras, que foi exatamente o estabelecimento dessa fronteira para pararem de se chatear. Mas lá está. A história não acabou aqui, não é? Aí é que está. Já agora, esses pilares e estelas estão agora no Louvre e no Museu Britânico. Ok, boa, obrigado. Olha, e exatamente, como eu dizia aqui, a brincar com a Jonas, a história não acaba aí, obviamente. E então, como é que mudou este conceito de fronteira com o passar dos séculos, especialmente com tudo aquilo que foi, no fundo, o estabelecimento e depois a queda e toda a convulsão dos grandes impérios que se foram montando? Como é que foi este conceito de fronteira evoluindo? Também é uma pergunta bastante interessante e varia de local para local. Por exemplo, o Egito. O Egito também foi naturalmente uma das primeiras grandes civilizações. Havia o Baixo Egito e o Alto Egito, que é contraintuitivo, dado que se vê pelo Alto Egito é em geografia, ou seja, o Nilo a descer, ou seja, é mais a sul, e o Baixo Egito é na parte norte. E, naturalmente, desenvolveram-se culturas muito diferentes no Baixo Egito e no Alto Egito, que tinham métodos económicos diferentes, politicamente eram semelhantes, os métodos políticos, tinham ambos reis, mas, sem dúvida, tinham uma cultura que é fácil o arqueólogo olhar para um vaso ou qualquer vestígio e perceber isto é Alto Egito, isto é Baixo Egito. E foram-se expandindo, até que chegaram a um ponto que entraram em contato e teve de haver uma unificação, que foi de Narmer, ou Nemes, mesmo faraó, que finalmente unificou o Baixo Egito e o Alto Egito e tornou-se um reino único. Aí viu-se que foi uma questão cultural. Eles não tinham falta de água, o Nilo é absolutamente gigantesco.
eles não tinham falta de recursos, foi mesmo uma questão religiosa e cultural. Que provocou essa unificação. E isso leva aqui exatamente a um ponto que eu tinha, que era sobre a cultura, sobre esta troca cultural. E na tua opinião, e por aquilo que é a análise desta evolução histórica, e obviamente quando haver casos de um e casos de outro, mas será que podemos dizer que as fronteiras, o estabelecimento das fronteiras funcionaram de alguma maneira como um facilitador desta troca e desta construção cultural, ou era um muro? Às vezes. Essa é a resposta de consultor, depende. E lamento, mas é a resposta que vou dar, e posso dar exemplos de um caso e do outro. Por exemplo, aqui na Península Ibérica, foi um elemento facilitador de troca cultural entre o mundo árabe e o mundo cristão. Os melhores médicos eram os de Toledo. Porquê? Porque tinham o conhecimento dos gregos, dos árabes, um peludo. E também os conhecimentos que provinham naturalmente dos gregos e os médicos romanos, que mantiveram-se no Ocidente. Ou seja, essa troca de culturas fez com que certos conhecimentos que estavam só num lado e no outro começassem a fluir de um lado para o outro. É um exemplo de permeabilidade e como as fronteiras podem, efetivamente, facilitar esse processo. Mas também há o exemplo oposto. O exemplo em que se torna uma força de bloqueio e, a partir dali, são o adversário, a cultura diferente, e que dali não queremos nada. Ou seja, também há o exemplo oposto. Daí que, dependendo, por exemplo, as grandes muralhas, por exemplo, a muralha de Adriano, de Antonino, o Limes germânico, a muralha da China, ou seja, todos esses grandes bloqueios físico-políticos são mesmo para separar dos povos que estão... Aí há de facto uma expressão física exatamente desse, chega para lá, no Limes. O Muro de Berlim. O Muro de Berlim é um exemplo moderno, exatamente. Eu sou toda para a modernidade. Olha, e isso exatamente, e até foi engraçado aqui este salto no tempo brutal, que era exatamente a minha próxima questão. E aqui até é para os dois, não é? Porque apanho aqui a deixa da Jonas, eu já lhe passo o meu micro, não te preocupes. Apanho aqui esta deixa da Jonas e os erros ou os sucessos do passado, será que eles realmente nos ensinaram alguma coisa? Eles ajudam-nos a lidar com os problemas de hoje? E se pudéssemos, de facto, também ilustrar qualquer que seja a vossa opinião. Acho que não, a história repete-se, não é? Não é o que se diz? A história se repete e que toda a gente sabe que os muros não têm grandes resultados, mas as pessoas insistem em construí-los em vez de... Eu acho que as fronteiras, independentemente de haver fronteiras que possam eventualmente proporcionar bens melhores, as fronteiras são divisões, são coisas que nos separam em vez de nos aproximar, e eu acho que tudo o que nos separa não é boa ideia. Pois bem, relativamente ao primeiro ponto, e sim, muitas vezes a história repete-se. Um excelente exemplo é que depois da Primeira Guerra Púnica, entre Roma e Cartago, fez-se um tratado, que é o de Latátios, e foi um tratado que limitou bastante Cartago. Tinham de pagar uma quantidade ridícula de talentos de prata, tinham de abdicar de certos territórios e que tinham de limitar a sua armada marítima. É muito semelhante a outro tratado e a outro grande conflito bélico, não é? Mesmo quase ponto por ponto, que é o Tratado de Versalhes. Muito mais recente. É quase igual. E ambos tiveram exatamente o mesmo resultado. Ou seja, o surgimento, no caso de Cartago, de uma família extremamente belicista. Um deles tem o meu nome, Aníbal Barca. Outro era o pai dele, o Amílcar Barca, que se expandiram para territórios mais ou menos neutros, tal como Hitler fez com a Áustria, e depois lançou-se numa guerra relâmpago, exatamente como o Aníbal Barca tinha feito. É quase
uma fotografia do que aconteceu no passado, no século III a.C. O que significa que se aprende com a história, não é? O Hitler aprendeu umas coisas, aparentemente. Ele devia ter visto o final da história que o Aníbal Barca acaba por perder. Não, mas de facto é isso. Portanto, aprendemos, mas não nos emendamos. É de alguma maneira isso, porque não conseguimos afinar o modelo para que a coisa funcione. Achas que é precipitado chegar a esta conclusão? Basicamente, a história é a experiência acumulada da humanidade. É difícil olharmos para toda a história e apanhar todas as lições. Muito complexo. Obrigado. Olha, e agora, aqui obviamente, uma vez mais é dirigido a todos, mas eu vou apontar para as Jonas, que é para vocês, mas sintam-se também à vontade em participar. Já falámos aqui na perspectiva histórica das barreiras, no fundo das fronteiras políticas, como algumas tiveram no fundo esta materialização ou esta fisicalidade, quando era mesmo, chega para lá, aqui ninguém entra. Recordemos aqui a banda desenhada do Cebolinha, não era? Do clube exatamente. Mas, entretanto, o mundo evoluiu imenso, não é? Estamos hoje numa era puramente tecnológica, já tivemos gerações que dissemos que era a geração... Exatamente. Nem toda a gente está numa era tecnológica. Exatamente, não, mas aí vais mesmo, e até se me pudesse sempre estar, e aí vais mesmo exatamente ter com aquilo que é a minha questão, que é, há outros tipos de fronteiras. E a minha questão é exatamente isto. Existem as fronteiras tecnológicas, e se sim, o que é que elas são? São o clube dos info-incluídos e dos info-excluídos, não é? As fronteiras tecnológicas não têm só a ver com a capacidade de aquisição de determinados equipamentos, mas também com os conhecimentos e com a tecnologia que temos à nossa disposição. Isto é, eu lembro-me de ter internet, algures no início dos anos 90, em Portugal, em Lisboa, e não havia internet massificada, não havia internet no mundo todo, não havia internet em Portugal todo. Portanto, eu fazia parte de um grupo muito restrito de pessoas que se reconheciam porque tinham um endereço de mail. O que é esse caracol? Ter um endereço de mail num cartão de profissional nos anos 90 era extraordinário. Eu fazia um vistaço, eu não sou de tecnologia, mas eu fazia um vistaço, porque tinha um endereço de mail no meu cartão profissional e era de facto uma fronteira. Não era uma fronteira tecnológica, porque eu não sou de tecnologia, era uma fronteira de competências adquiridas, e essa fronteira ainda existe e tem tendência a agravar-se mediante as condições monetárias das pessoas. É o dinheiro que decide isto tudo, na realidade. O dinheiro impõe fronteiras. Portanto, já não precisamos de muros físicos para manter alguém de fora? Depende um bocadinho da perspectiva. Há quem acredita ainda em muros físicos, não é? Boa. Mas não são só os muros físicos que impedem a nossa livre circulação. Alguém quer participar a esta questão? Como é que vem aqui este mundo das fronteiras tecnológicas? Sintam-se à vontade. Então, eu vou continuar aqui. Força. Embora seja tudo verdade o que referiste, uma pessoa que seja curiosa hoje em dia tem acesso a guias extremamente eficientes e profissionais e inteiramente gratuitos. Também há a questão da vontade individual. Também, mas um miúdo em Lisboa com curiosidade tem muito mais facilidade em satisfazer essa curiosidade do que um miúdo em qualquer país africano. América Latina, se quiser. Também tem a ver com as condições que cada país disponibiliza o miúdo hoje em dia. Se quiser, consegue ter, mesmo que não tenha grandes posses, em Portugal consegue acesso à internet gratuito, consegue ir a uma biblioteca e ter acesso a um computador e acesso à informação, verdade. Mas isso é Portugal, isto é nós na nossa bolha, não é? Nós estamos aqui a falar à escala mais global e aquilo que é verdade para nós, lamentavelmente, não é verdade para
eu diria, a grande maioria dos habitantes do planeta. E eu acho que temos muito recente, pelas piores razões possíveis, que foi o Covid, em que se viu exatamente, sobretudo, foi as duas coisas, o acesso ao trabalho remoto, o acesso à escola remota, que houve diferentes velocidades. Eu tenho duas sortes. Tenho a sorte dos meus filhos não serem realmente excluídos de acesso a isto e de viver em Oeiras, não é? E Oeiras rapidamente se deu tablets, mesmo de facto às famílias mais desfavorecidas, todos tiveram acesso. Mas como é que foi? Tablets, mas depois não existiam as competências, claro, a literacia necessária para os usar. Com os tablets, não tanto por parte dos alunos, mas muito por parte dos professores. Reduziu-se de facto um pouco essa fronteira, ou tornou-se essa fronteira mais fina, mas ela mantém-se. Portanto, na realidade, nem é preciso ir tão longe. Força. Venham mais para a frente. Não, ninguém quer chegar-se para a frente, ninguém quer ser os alunos. Só acrescentar uma nota que é muito curiosa aqui na Dona Ajuda. Nós recebemos doações de todos os tipos. E uma coisa que recebemos muito é enciclopédias, porque ninguém quer enciclopédias. Mas nos PALOPs querem enciclopédias porque não têm internet. Então nós guardamos as enciclopédias todas que chegam e sempre que há alguém que... Já temos vários contactos que há um contentor. Vai ser um contentor para Benguela. Saem essas enciclopédias. Porque, de facto, e é assustador essas fronteiras. Estou completamente de acordo consigo. São fronteiras muito, muito fortes e que, de facto, é impensável. Impensável. O miúdo mesmo, muito curioso, nem sequer consegue ir ver os tutoriais. Portanto, não tem como. Obrigado, Cristina. E é de facto... Não vivemos no mundo do Zuckerberg, onde ele acha que quase toda a gente tem um telemóvel ligado à internet, anywhere, everywhere, all the time. Não é esse o mundo em que vivemos. Há de facto aqui uma grande diferença. E isto levanta exatamente aqui uma questão que eu queria também, uma vez mais, lançar a todos, que é, pronto, estas tais fronteiras tecnológicas, ou quanto mais não seja, aquela que é a velocidade da tecnologia, expande-se de facto, e é cientificamente provado, a uma velocidade exponencial, enquanto estas nossas fronteiras políticas, com muro ou sem muro, nas suas duas versões, são relativamente estanques, tirando as guerras ainda de disputas fronteiriças que temos. Olivença é a nossa. Fico já desde claro como ponto de partida para a conversa. No fundo, eu acho que é curioso, e queria mesmo ter aqui a vossa análise, assistir a estas duas coisas a acontecer ao mesmo tempo, porque há esta expansão, de facto, só existe uma internet, quer dizer, eu sei que isto... Mas pronto, em mainstream só existe uma internet, pode ser aqui, podemos considerar que é um grande país, digamos assim. Há lições a tirar desta, seja, já estamos todos de acordo, desta diferença na literacia, diferença na acessibilidade, mas podemos nos inspirar deste modelo, deste país único, com as suas regras para... Não, eu ao princípio, eu acreditei na utopia, confesso. Quando apareceu a internet, eu achei que isto ia ser completamente killer e ia mudar o mundo para melhor, porque toda a gente ia ter acesso à informação, toda a gente ia ficar, obviamente, mais instruído, mais inteligente, porque estava ali a informação. Nunca me passou pela cabeça a parte toda da desinformação, da manipulação, da publicidade direcionada e da manipulação de massas que daí cresceu. Mas eu acreditei na utopia, mas a utopia, e ainda acreditei durante, enfim, tempo a mais. O ser humano, a internet tem coisas muito boas e coisas muito más, e eu durante algum tempo não optei por fingir que as muito más não existiam, mas a velocidade a que tudo isto avança e a tecnologia que nos põe nas mãos, quando eu comecei a aceder à internet, eu usava um modem de 14400, que na altura era o supra-sumo e que me fazia ficar ali à espera que as coisas carregassem e que as coisas, enfim, acontecessem. E hoje em dia toda a gente, mais ou menos, enfim, no litoral, em Portugal, não é toda a gente, mas no litoral há boa cobertura e toda a gente tem acesso rápido.
Mas tudo isto avança muito rapidamente e as leis de cada país, e depois que leis é que valem na internet? São as deste país ou são as do país onde estão os servidores, ou são os países onde a sede da empresa existe? Essa questão é uma questão muito interessante, mas as leis não conseguem andar suficientemente depressa para acompanhar a evolução tecnológica, e por isso é que temos neste momento imensa exploração de dados das pessoas, que o Regulamento Geral de Proteção de Dados veio proteger um bocadinho quem é europeu, mas a lei não consegue proteger os cidadãos desse tal país que é a internet. Há lições a aprender, mas há lições boas e lições más, e não creio que os nossos políticos tenham capacidade, nossos mundiais, tenham capacidade ou literacia tecnológica suficiente para aprenderem essas lições, e por isso são altamente, não só por isso, mas também por isso são altamente manipulados pelos lobbies da indústria. O papel dos políticos, o papel das lideranças será também um tema de conversa num destes efeitos borboleta, não é? Porque no mundo maravilhoso também ultrapassámos isso, para o bem e para o mal. Também ultrapassámos essa governança humana, digamos assim. Aníbal, olhando para a frente, não é? E aqui falando deste país que é a internet, daquilo que referimos há pouco, de aprendemos com a história, o que é que tu vês? Vês que este país chamado internet, não se pode dizer também sem lei nem rei, acho que não tem rei, ou tem alguns, tem algumas leis, manda o dinheiro, pronto. Mas achas que este país pode servir no futuro de modelo inspirador a estas fronteiras políticas? Tem desafios. Há mais um problema além dos que referiste, que são todos muito, muito importantes. Há o efeito espelho. O efeito espelho de que uma pessoa, quando está a analisar determinada coisa na internet, seja ela qual for, vai tentar encontrar algo que reflete os seus próprios ideais. Se calhar nem tem opção. É a internet que já devolve. Já escolheu, exatamente. O algoritmo já escolheu, exatamente. A pessoa, a não ser que seja muito hábil a fazer as pesquisas, a informação que lhe vai ser dada, que lhe vai ser fornecida, vai ser de acordo com as suas ideias. E esse efeito espelho cria mais clivagens. Ou seja, as pessoas eventualmente fanatizam. As pessoas só veem o lado deles, só veem o lado negativo dos opositores. Só lhes é mostrado esse lado. Exatamente. É isso mesmo. Daí que esse é um grande entrave, uma grande pedra na potencial evolução da internet como um mecanismo unificador. E de facto, para acabar as fronteiras, existem alguns elementos que têm de acontecer. Uma delas é a unificação, de certa forma, cultural. Aconteceu sempre nos grandes impérios isso. Ou seja, para acabar uma fronteira central, como por exemplo a Europa de Maastricht, tem de haver uma certa unificação cultural. O Império Romano, mesma coisa, a romanização. O Império Mongol, a China. E se tivermos entraves como estes referidos na internet, nunca vai acontecer esse processo de unificação. Bom, obrigado. Até parece que ensaiámos isto muito bem com os ganchos, mas exatamente a minha próxima questão, que não é dirigida a nenhum de vocês dois estão proibidos de falar e vocês têm mesmo que falar, é exatamente sobre... E aqui voltamos até a estas nossas fronteiras políticas. Eu, recentemente, no Fórum Fantástico, adorei ouvir um escritor de ficção científica italiano, que é o Francesco Verso, que falava exatamente, no fundo, no risco da globalização da cultura, ou seja, quase a instalação de uma monocultura. Claro que ele estava a falar do setor dele especificamente, de escrever ficção científica, mas acho que, obviamente, a mensagem dele era totalmente transversal, daquilo que ele chamava o efeito do buraco branco. Ou seja, existe o buraco negro, que no fundo é aquela entidade astronómica que absorve tudo o que apanha ao seu alcance e nada sai, e ele dizia que isso era a Europa.
E depois havia o buraco branco, que era exatamente o contrário, que repudia tudo o que está à sua volta e que, no fundo, não assimila nada. E, obviamente, que ele falava dos países economicamente dominadores. E a minha questão é exatamente isso, que eu queria muito lançar aqui na conversa convosco, que era até que ponto é que de facto as fronteiras políticas, estas fronteiras que delimitam os países, até que ponto é que elas ajudam na diversidade cultural, até que ponto é que elas são também uma proteção da cultura que está naqueles limites, ou até que ponto é que é exatamente ao contrário e facilitam a permeabilidade deste efeito potencial de buraco negro ou buraco branco. Portanto, o que é que elas são? São uma barreira, são uma porta aberta, e queria muito ouvir-vos. Posso, porque por acaso quando estava a vir para cá, era uma das coisas em que eu pensei muito. E uma das coisas que de facto me preocupa, principalmente, ou que noto, evidentemente ainda acho que há muita diferença de acesso às internets, não há um mundo da internet, mas acho que há um risco que de facto se corre neste mundo, que é este risco da uniformização. E cada vez mais a tecnologia parece que nos está a levar muito para aí. E em muitas coisas nós já notamos isso. Principalmente quem já viaja há muitos anos consegue perfeitamente perceber que em muitos sítios o mundo está cada vez mais igual, até às vezes em sítios onde nós não estamos muito à espera disso. Mas começamos a perceber que as pessoas falam, reagem da mesma maneira, vestem-se da mesma maneira, e eu acho que isso é uma coisa, para mim, pelo menos, me faz um bocadinho de confusão. Eu vinha a pensar até que ponto é que as fronteiras físicas, que de alguma forma no mundo analógico, não é, tentam, entre aspas, não é, porque um dos grandes argumentos, penso eu, que seja defender até a própria cultura, não são um bocadinho as guardiãs dessa diversidade que vem desde há muitos anos, que é mais difícil de manter na internet, porque na internet acho que as pessoas, de facto, por isto, não é, porque a tecnologia nos põe muitas vezes à frente aquilo que nós queremos ver muito rapidamente, portanto aquilo está feito para isso, não tenhamos dúvidas, ninguém foi educado a contrariar isso, as próprias pessoas, e eu vejo isso pelos meus filhos, não é? Temos um esforço enorme, vejam uma notícia de 10 vezes diferentes, vão a 10 sítios diferentes, mas as pessoas não foram educadas. Isso é do ponto de vista do consumo de conteúdos. Do consumo de conteúdos. A internet é também um espaço onde nós podemos produzir os mas nossos o problema é conteúdos. que se as pessoas não são educadas, ou seja, se as pessoas, eu vou falar já destas gerações mais novas, eu acho que nós se calhar ainda crescemos de outra maneira, não é? Quer dizer, nós nascemos analógicos e portanto, se calhar com mais disponíveis para a diferença e para a diversidade, porque era tudo mais diferente. Eu lembro mesmo de viajar em miúdo, passava a ir de Portugal quase a Espanha, era um mundo diferente. Ir a Londres, eu lembro de ir a Londres pequenina, era um mundo completamente diferente. Eu hoje em dia acho que Londres é uma cidade igual ali, pronto, com as suas pequenas mas já não tem nada a ver. Portanto, eu acho que vivi num mundo muito diferente. Acho que era muito mais aceitava muito melhor a diferença de opiniões do que, por exemplo, os meus filhos aceitam. Teoricamente, com muito mais acesso à informação, uma dificuldade enorme que têm é aceitar perspectivas diferentes. Acham que há uma verdade. Isto é uma coisa, por exemplo, que me assusta imenso. E, por um lado, portanto, esta coisa do mundo único, por um lado, evidentemente que pode ter coisas boas, mas, ao mesmo tempo, acho que também nos pode formatar demasiado. E ao formatar-nos demasiado vai-nos tornar autómatas, e ao tornar-nos muito autómatas vai-nos aniquilar de alguma forma. Isto é um bocado a minha ideia. E nós temos que aprender, eu acho que especialmente as novas gerações têm que aprender a viver nestes mundos digitais, que é muito diferente Mas também não têm quem lhes ensine, não é? Não tem, mas eu acho que isso é um problema, ou seja, eu continuo a dizer, eu todos os anos tinha discussões enormes, até com os colégios e não sei o que, eles gozavam imenso comigo, que eu mandava mails e eu dizia assim, os programas até de cidadania, do que seja, devia ser educá-los a viver nestes mundos diferentes, educá-los a discutir a diferença. Verdade, mas a verdade é que também não temos
não tínhamos e continuamos a não ter professores com essa capacidade. Houve uma altura da minha vida em que eu trabalhei no SAP. Trabalhei durante muitos anos no SAP e o SAP tinha um programa com o qual eu nada tinha a ver, que levava uma carruagem de comboio por várias cidades e o objetivo era, estamos a falar de anos 90, início dos anos 2000, explicava a miudagem e a carruagem de comboio estava equipada com vários computadores para os miúdos poderem pôr mão na massa. E eu fui responsável por uma parte dos conteúdos desse curso e houve um dia em que eu quis ir para ver a reação dos miúdos, se percebiam, se o meu trabalho estava bem feito, basicamente. E escolhi ir num dia em que havia turmas de alunos e havia uma turma de professores ao final do dia. E os miúdos entravam, estamos a falar anos 2000, portanto já são geração Z. Entravam no computador, entravam na carruagem, sentavam-se, pegavam no teclado, no rato, queriam logo ir, sabiam mexer-se. Ao fim do dia, os professores, aquilo que fizeram, todos, em todas as secretárias, em todos os postos, aquilo que fizeram foi afastaram o teclado, afastaram o rato, puxaram do caderno e da caneta e ficaram a olhar para nós começarmos a debitar portanto, a matéria, exatamente. Portanto, os miúdos não têm quem lhes ensine, nem na escola, nem em casa. A geração Z é aquilo que eu chamo a geração share, porque foram miúdos que, desde que nasceram, que foram fotografados pelos pais e partilhados até à imoralidade pelos pais, e são miúdos que não têm a menor noção do que é a privacidade. É tudo público para eles. E se não for público, não existe. E isto... A Z são estes, são os miúdos que são de 1995, 96... Estou mais ou menos de acordo consigo. Mais ou menos. Eu tenho filhos dessa idade, de 96 e 94, e que é absolutamente interdito, tenho agora uma neta, é absolutamente interdita qualquer publicação da minha neta. Interdito. Ou deles. Nem pensar. E acho que esta geração, por exemplo, em relação aos filhos, está muito atenta, por causa também das questões de inteligência artificial e das manipulações de imagem que toda a gente anda a ver. E eu acho que, por acaso, não serão todos, mas uma grande franja começa a estar muito apreensiva e muito preocupada e muito radical em termos de não publicar. Porque já viram para trás. Porque já viram para trás, porque já sofreram na pele. Eu vejo muitas vezes em processos de recrutamento, hoje em dia, qualquer recrutador, eu fiz isso, qualquer recrutador, candidatos que passam uma fase mais avançada, deixa lá ver quem é esta pessoa nas redes sociais e vamos descobrir. Eu estou muito feliz porque a minha adolescência e a minha... não havia internet. Pronto, mas hoje em dia os miúdos não têm a noção que uma vez na internet, para sempre na internet, e a sua reputação digital é uma coisa à qual eles só começam a dar atenção quando, espera aí, se calhar vou-me candidatar a este trabalho, não posso usar o mail queridinho da mamã @gmail.com, para dar um exemplo muito soft, porque eu recebi candidaturas com endereços de mail substancialmente mais complexos, sim, substancialmente mais complexos, com ordinarices, pronto, os miúdos não têm a noção e não têm quem lhes ensine, porque não há ninguém com essas competências, nem a desenhar os programas no Ministério da Educação, ninguém os ensina a distinguir fontes, a distinguir uma fonte credível de uma fonte não credível. Se está na internet é porque é verdade e nós sabemos que não, mas nós sabemos, mas muita gente não sabe. E esta fronteira entre, para regressarmos às fronteiras, entre a literacia digital e a iliteracia digital, e nós podemos não ter literacia digital e aceder à internet. Por isso é que existem hoje em dia tantas burlas, faz parte da tal iliteracia digital que não funciona como uma barreira de acesso
à tecnologia, porque essa está facilitada, às empresas interessa-lhes facilitar o acesso a, mas não há ninguém que ensine as pessoas a usarem esta ferramenta em segurança e por isso são burladas online, nos telemóveis, com um link, basta um link para comprometer uma conta bancária. E imensa gente tem caído nesta... Temos ali uma participação, eu sou sempre das participações. Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida, que é, por falar em burlas, eu se calhar tenho que ir embora mais cedo, tenho aqui 3.834.521 dólares para me serem depositados, portanto se calhar temos que acabar mais cedo, não posso perder esta oportunidade. Um SMS, por acaso não sei bem de onde é que é a Lisa 66, pronto, não faço a mínima ideia. Força Carolina. Mas olha, só mesmo dizer uma última coisa, que é, nunca saímos das fronteiras, porque é exatamente este romper de fronteiras que é aqui o cerne da nossa conversa, o centro da nossa conversa. Pois, está a funcionar. Não, eu estava a pensar que já estamos em muitas fronteiras, não é? Já estamos em muitas conversas. Claro. Mas a Carolina já tinha pedido para falar disso. Não, desculpa, é que eu pensei. Força. Eu estava só a pensar assim desde o início, porque agora estava a dizer isso, eu estava a pensar, os meus filhos dizem que nunca foram para fora, mas já foram, estou sempre bem, fomos à Espanha, não sei o que, estamos fora. Eles, não, precisamos ir ao Japão, está caro, a coisa de ir para fora. Realmente ver uma coisa completamente diferente, hoje é um bocado mais difícil, não é? Porque eles chegam à Espanha, ouvem as mesmas músicas, não sei o quê. Mas ainda voltando um bocadinho atrás, porque eu acho que é curioso realmente, as fronteiras, eu acho impossível, assim, para mim é um bocado inconcebível uma coisa, não haver fronteiras a todo, porque para mim, eu viver numa casa e o meu vizinho viver noutra já é uma fronteira enorme, e o Rui sabe que eu vivo muito comunitariamente até com os meus vizinhos, mas eu não convivo com a minha família como os meus vizinhos convivem com a deles, e eu gosto que assim seja, eu gosto de participar, mas gosto de ver a diferença. Acho que isto está no micro, no meu prédio, como está no macro nos países, e acho que, enfim, acho que há uma questão de um conjunto de regras, um conjunto de estabelecimentos. Mas até voltando um bocadinho ao início de tudo do que conversámos, a primeira fronteira e porque é que ela aconteceu e os motivos, que eram os recursos, não é? Que continuam a ser em alguns casos e em outros não são. E ao que estava a dizer todos pensarem a mesma coisa, só haver uma opinião, só haver um certo. Eu acho que há uma coisa, assim, que me parece que está no bom caminho, que é uma preocupação maior das gerações mais novas com os princípios globais. Porque isso é que eu acho o problema, que é, eu posso ter uma fronteira cultural, posso ter uma fronteira administrativa, posso gostar do meu conjunto de regras, posso gostar da minha casa, mas eu não posso tirar a água com que o meu vizinho toma banho, não é? Isso é que é o problema, aí é que começa, acho eu. Portanto, eu não vejo tanto o problema nas fronteiras, eu acho é que nós realmente, e isto tem a ver com o acesso económico, tem a ver com o acesso tecnológico, que está muito ligado ao acesso económico, nós realmente não temos uma linha... Vivemos muitos anos e a história repetiu-se de uma forma muito egoísta, tanto individualmente como, acho eu, como politicamente nos países. O meu filho ontem disse-me assim, o que é que gostas mais, de mim ou do planeta? E eu disse assim, de ti. É teenager. Não, ele tem 5 anos. E eu disse assim, de ti. E ele, de mim? Mas eu não existo sem o planeta. E eu, pois. E ele, e tu também não existes sem o planeta. E eu, pá, de facto. Mas eu... Não. Mas o que eu acho engraçado é que eu não os vejo, e claro que eu também, obviamente, estou a falar do meu contexto, aqui em Lisboa, vivi noutros países, mas eu não os vejo já com questões que havia, que eu acho que são questões de fronteira, por exemplo, de olhar para um preto na rua e dizer é preto. Não vejo os meus filhos, eles não se espantam com diferenças. Em Lisboa. De um ponto de vista positivo. Um deles até nasceu em São Paulo, mais velho, mas onde ainda há mais diferenças, mas de um ponto de vista positivo do espanto, ou seja, eles percebem que é diferente, mas não se espantam com a diferença e isso não lhes causa nada, não é um tema, não é um tema. Tipo, ainda ontem também, várias coisas que se passam em minha casa, e o Rui sabe quase todas, que nós trabalhamos juntos, mas eu estava com a senhora que me ajudou lá em casa, ela disse assim,
mas é uma pessoa morena. Eu dizia, mas porque ela é de Angola, eu dizia, mas Bela, o que é morena? Morena é... Os meus filhos são super morenos, por exemplo, é preta ou é morena? Tá? Não, para mim morena é mulata, dizia ela. E eu disse, então é mulato, o Tito é o meu filho. Mas para eles não faz a mínima diferença. Não, para os brancos não faz. Não, e não sei, mesmo os amigos deles que não são brancos, eu acho que eles... Eu vejo uma harmonização nesse sentido que eu acho que não existia na minha altura, não existia, no meio em que eu vivo. Vejo-os muito espantados, por exemplo, com questões de acesso, que eu acho um espanto bom e que espero que eles mantenham sempre. Vejo-os muito espantados. Alguém não pode comprar não sei o quê, alguém não pode não sei o quê. Eles não sei, eu vivi numa coisa muito mais, por exemplo, vamos ajudar uma pessoa na rua, nesta coisa de vamos aceitar que temos e damos e não sei o quê. Os meus filhos não aceitam isso muito bem. Não. É porque não percebo. Não, é mais na naturalidade, por aquilo que eu percebo. Não aceitam no sentido de vamos, é isso, mas porquê? Mas é droga, é não sei o quê. E eles são pequeninos, 99 anos. Mas é porque está na droga, é porque não sei o que mais, é porque perdeu não sei o quê, é porque não... Não se limitam a ajudar, querem não estão tão conformados, e eu acho que isso é bom, porque eu não vejo tanta coisa nas fronteiras. Eu acho que realmente há umas linhas gerais que estão muito erradas. Eu ainda me espanto muito com coisas e espanto-me muito porque participo muito pouco, mas acho, quer dizer, a alocação de recursos no mundo, a alocação agora de recursos à guerra, a alocação de não sei o quê. Se as pessoas em África tivessem acesso à tecnologia que lhes permitisse ver quanto é que se gasta, que seria para alimentar um continente inteiro, isso seria uma catástrofe mundial. As pessoas não sabem, há pessoas que vivem realmente completamente no... Mas sabe que não é só não sabem. Eu hoje falava com uma amiga minha que está em Moçambique, que tem Sim. um projeto social muito grande em Moçambique, e disse, então está complicado, guerra e tal, Ucrânia. E eu disse, achas alguma vez? Aqui eu trabalho com a rapaziada que está no fim, na base da pirâmide. Qual guerra? Pior que isto não dá, pior que isto é morrer. Portanto, não, a guerra, querem lá saber da guerra da Ucrânia, sabem lá o que é a Ucrânia, nem querem, e a Gaza, sabem lá o que é isso. Não há sequer essa consciência. Não há de todo. Nem podem preocupar-se. Valores mais altos que Está levantam, demasiado não é? longe. Claro, é isso. Força, Ruta. Bem-vinda. Obrigada. Eu não tinha a consciência que ela tinha pedido. Eu queria... Bom, agora vou aproveitar para acrescentar. No que estava a dizer há bocadinho, em que estava a fazer um retrato da geração Z e colocou-a nos anos... Quem nasceu em 95, em 94. À frente, sim. Eu queria acrescentar uma coisa. Eu tenho os meus filhos nasceram em 94 também, quer dizer, um em 94, outro em 95, e eu revejo-me no que estava a dizer. Mas o meu enteado, que tem 15 anos, é a fotografia clara daquilo que disse. Eu acho que é a seguir que deixou de... Quem já nasceu no... Ou seja, o que disse é verdade da minha experiência, naturalmente, mas é um bocadinho mais à frente, porque quem já nasceu com a dinâmica tecnológica das redes sociais e por aí fora, mas porque quem nasceu em 94 ainda usou o Wi-Fi um bocadinho. E foi o princípio, depois o Facebook, e depois é a geração dos nossos primeiros youtubers, é um bocadinho antes. Tem muito mais consciência dos que já foram já padeceram do entusiasmo dos pais que ainda não tinham nenhuma consciência de internet. Pronto. E portanto acho que é um bocadinho depois. Mas eu já vi o que está a dizer. Isso não é, na minha experiência, é verdade. Talvez que se aplique mais aos late Generation Z. Mais perto da viragem. A malta que tem agora 20 anos, 18, 20, porquê? Na minha interpretação, porque o entusiasmo ou seja, os de 94
estavam a ser os primeiros youtubers, apanharam o início do Snapchat, ainda não havia Instagram quando eles eram adolescentes. Os pais que foram pais nessa altura... São os filhos dos baby blogs. Os pais que foram pais nessa altura tinham um brinquedo novo, sem nenhuma noção. E esses sim, eu vejo isso. Depois, em parêntese, porque lamentavelmente não tenho ainda máquina de teletransporte e a coisa não me correu bem. Estava difícil hoje para toda a gente. A propósito do que estavam a falar das fronteiras, e porque não ouvi o princípio, mas eu sinto na minha profissão e naquilo que faço, há uma dimensão da minha profissão que tem a ver com ser psicóloga. E ainda anteontem eu tinha uns pais a dizerem-me: preciso de mudar o meu filho de escola a meio do ano, tem 14 anos ou 13 anos, é para o 7º ano e é preto, e é um problema na escola onde ele está. E portanto vai muito da educação que cada um tem em casa à realidade que observa, porque na generalidade, e que bom que os seus filhos, diz muito mais sobre si a reação dos seus filhos do que sobre eles. A realidade é tenebrosa. E é mesmo... este miúdo é filho de uns amigos meus, é adotado. E os pais são brancos, ele é preto. É um problema, porque está nos aprendizes em Cascais e lá não há um branco, e ele ainda por cima é preto, grande e gordo, e ele sente-se completamente excluído, olhado, não há... E os aprendizes é uma escola super uau, de aparentemente mega inclusiva, só que também a internet e aquilo que estava a dizer das pessoas serem hoje em dia, eu considero pessoas a partir do momento em que têm consciência, portanto 8 anos, 9 anos já são pessoas, são muito formatadas e muito rígidas, e nós vemos em pequenas parcelas como em grandes, de facto há muita inflexibilidade, há muita noção de uma verdade única, há muita... Eu vejo fronteiras grandes em movimentos que tendem a ser inclusivos. Eu já não sei dizer as letras todas, mas há 7 anos era LGB, depois era LGBT, agora é LGBT, AZBT, acaba em mais. E todas essas pessoas, cada letra que acrescentam é uma fronteira, é uma caixinha. E eu, como trabalhei muito tempo com youtubers e com pessoas que... Há um youtuber muito conhecido dos anos 94, que nasceu em 94 por acaso, que é o Kiki Sote, que veio transformar alguns paradigmas com força. Eu acompanhava o dia a dia daquela pessoa que, por ser diferente, tinha guerras infindáveis desde que entrava no táxi até não sei o quê, não é? Mas ele próprio, ao crescer e ao ajudar a contribuir para uma maior aceitação, às tantas também estava a fazer caixinhas, também estava a fazer fronteiras, também estava a acrescentar letras, também estava... Pronto. Isto só notas avulsas, porque eu sou uma otimista e acho que isto é tudo natural e normal. Nós estamos a crescer, foi muito rápido, ninguém nos explicou, não estávamos preparados, mas quando apareceu o fogo, imagino que também não é? Mas se calhar isso aprendemos mais rapidamente, que era perigoso. Sim, mas entre o cozinhar e o incendiar deve ter havido bastantes incêndios. Exato, no entretanto. É sempre a maneira como utilizamos a ferramenta e não a ferramenta em si que é o problema. Não é? Eu acho que o nosso pensamento crítico e estes encontros e o ouvirmos e até as realidades de cada um serem tão diferentes, porque naturalmente são pais como a Carolina que estão a fazer uma diferença muito importante, porque os filhos da Carolina são influencers dos filhos da Joana ou do Manel, e nós estamos todos a aprender, é um crescimento,
faz parte. E faz parte, este caminho faz parte dos primeiros terem sido uns desastrados e terem, não terem tido cuidado nenhum, faz parte dos outros a seguir serem uns medrosos e tendemos, quero eu acreditar, para um equilíbrio. Agora temos que fazer o nosso papel nessa busca desse equilíbrio, não é? Mas faz parte dessa aprendizagem as letras que vamos acrescentando à sigla, não é? Porque vamos identificando mais tipos e muitas vezes essas caixinhas servem também para que as pessoas tenham uma noção de pertença à sua comunidade e não se sintam tão isolados numa sociedade que não os trata propriamente bem. Portanto, venham mais letras, eu estou incluída numa dessas letras, eu sou aliada, venham mais letras, de forma que as pessoas se possam sentir mais incluídas. Eu só me choco às letras porque desde há muitos anos trabalho ativamente para essa inclusão. E choca-me as letras quando vejo entre as discussões as pessoas fazerem fronteiras entre elas, ou seja, eu procuro todos os dias trabalhar para um mundo em que o humanismo impere, em que a diferença seja daquilo que cada um acrescenta e não das escolhas de cada um, porque nós na verdade ao longe somos todos iguais, ao perto somos todos únicos. E o julgamento... Atenção que nós estamos a falar de escolhas. Mas eu também não estou a falar de escolhas. Mas mesmo que fossem escolhas, eram legítimas. Não estando a falar de escolhas, não me parece relevante, mas aceito, porque a mim tanto me faz. Mas o que eu sinto, estando muito próxima e trabalhando e sendo amiga e tendo muita diversidade na minha família em pessoas que eu amo profundamente e que aceito, é-me natural. O que eu vejo é, por vezes, há clivagens entre a diferença A que não foi escolhida e a diferença B que também não foi. O que eu acho realmente que está claro aqui nesta nossa conversa é que não basta acabar com as fronteiras políticas para resolver todas as outras fronteiras, não é? Há que começar por algum lado. Quando eu decidi retirar as fronteiras políticas da minha reflexão para desenhar, para construir um mundo maravilhoso, eu, na realidade foi mais porque achei que aquele muro, haja ou não um muro, não é? Mas há sempre um muro acentuava o outro. Quem está do lado lá da fronteira é sempre outro. Por mil e uma razões. Não pagamos os impostos nos mesmos sítios. Tem fronteiras, desculpa lá. O maravilhoso tem fronteiras. Claro que tem. E aqueles que, pronto, não sabem quem completamente. Não, mas completamente. E é essa... o livro é uma constante provocação nesse desfile, porque, e até não resolve tudo, nem pouco mais ou menos. E todas as fronteiras que estamos aqui a falar, elas no mundo maravilhoso, e como eu disse à Cristina a primeira vez que falámos, a primeira provocação estava no título, que era exatamente Mundo Maravilhoso, aquele quebrar de fronteiras e aquela potencial harmonia é mantida por uma entidade completamente artificial para que essas fronteiras se desvaneçam artificialmente também, porque elas continuam lá. E quando alguém quebra a barreira, acontece qualquer coisa. Exatamente, dá-se mal, não é? Fica algures perdida no meio dessa viagem de quebrar a barreira. Mas, portanto, a questão foi muito também. Bom, há várias razões, e lamento quem não leu, tem mesmo que levar com spoiler, mas também é um mundo extremamente abalado. Eu aqui, exatamente na Dona Ajuda, quando foi a comemoração do aniversário, eu apresentei aquele número gigantesco, não é? Que foram os humanos que desapareceram naquela atividade da inteligência artificial. Portanto, ficámos com um mundo... foi um reset. Eu agora costumo usar a palavra reset. Foi um apocalipse programado, foi um reset que se fez e, olha, bora lá começar de novo.
Pronto. E este começar de novo, o mundo foi construído com aquelas regras que foram identificadas como, ok, então se não há governos, não há fronteiras políticas, porque não temos necessidade disso. As outras, de facto, ficaram lá porque estão agarradas ao ser humano, não é? Mas é muito difícil, isso tem sido, este ano de conversas sobre o mundo maravilhoso, o mais difícil tem sido exatamente conseguirmos manter uma conversa a projetarmos de duas maneiras, não é? Projetarmos, ok, estamos neste mundo a olhar para aqueles como espectadores, o que é que temos a dizer, ou estou lá e nasci lá. Olha, é um bocado o que estamos aqui a falar, a geração que já nasceu dentro, ou a geração que viveu a transição, ou a geração que então, sei lá, os meus pais, quase com 90 anos, nem sabem bem o que é que está a acontecer, não é? Mas lá fazem também os seus shares no Facebook e os seus WhatsApps e tudo isso. Mas é exatamente olhar através de todas estas lentes e saber o que é que precisamos. Mas se o mundo hoje, com uma varinha mágica, fizéssemos desaparecer estas barreiras políticas, ficávamos a ganhar, ficávamos a perder, o que é que mudava? E daí tudo aquilo que tem sido o nosso diálogo até agora, nesta nossa conversa, que é isto tranca, isto facilita, isto faz com que a cultura... temos necessidade de proteger uma cultura. Então, de que tamanho é que é uma cultura? Porque neste momento o tamanho da cultura é o tamanho desta linha política que foi definida um dia, que foi conquistada. Porque todas as nossas fronteiras são sangue, de alguma maneira, não é? Tivemos que ir buscar, tivemos que basicamente expulsar alguém que lá estava antes ou impor pela força aquilo como nosso território, aglomerar, exatamente. Agora estava aqui a pensar, mas eu por acaso acho que sim, no mundo físico sim, as fronteiras têm evidentemente razões históricas, mas eu acho que no mundo digital nós corremos de facto o risco a criar muito mais fronteiras. Se nós pensarmos o que é os dados, o que os dados nos estão a permitir também fazer é criar cada vez clusters, não é? Mais pequeninos, identificam-nos e portanto eu acho que nós vamos viver, eu não sei, corremos muito o risco de viver cada vez mais enfiados dentro deste tipo de fronteiras que nós próprios, com a informação que vamos dando, nos vamos criando a nós próprios. Mas isso é só se dependermos exclusivamente dos algoritmos para nos movimentarmos online. Mas é muito difícil contrariar isso, é muito difícil, e nós vamos sempre, porque assim, o mundo está feito, o mundo digital, nós deixamos sempre rastro, que eu digo sempre, quer dizer, esta ideia também às vezes de que nós nunca deixámos rastro, que hoje em dia é que toda a gente consegue saber o que nós fazemos, nós sempre deixámos rastro, quer dizer, nós no mundo era mais difícil às vezes descobrir, exatamente, mas nós sempre deixámos rastro, de uma maneira ou de outra. Não é e até nós, eu sei que não é a mesma coisa, porque nós deixamos muito mais data points no mundo digital, públicos. Muito mais fáceis de seguir. Aquilo que eu, Maria João Nogueira, consigo descobrir sobre si. É verdade, hoje, é verdade. É muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais consigo inferir e vai ser mas por isso mesmo também corremos muito mais o risco de irmos criar imensas fronteiras também no mundo digital. Eu acho que criamos as fronteiras que quisermos. Nós criamos as nossas próprias bolhas e tornamos-las mais diversas ou menos diversas. Por exemplo, as pessoas que eu sigo, eu deixei de ir ao Twitter, entrou o Musk e eu saí. Agora eu estou noutro sítio chamado Blue Sky. Eu sigo, mas quando eu estava no Twitter, eu seguia quem eu queria ler. Aquela pessoa, eu seguia 1000 e tal pessoas. Aquela pessoa começava a dizer disparates que não me interessavam. Unfollow. Aquela pessoa que eu não conhecia e que não seguia dizia uma coisa interessante, ou alguém fez RT e eu vi, achei interessante, follow. Somos nós que construímos as nossas próprias bolhas. Por isso mesmo, exato. Só que antigamente isso era mais difícil de fazer. Hoje em dia é muito mais fácil nós inclusivamente criarmos as nossas próprias bolhas. Porque antigamente, penso, quando lia um jornal, antigamente quando pegava num jornal, gostasse ou não gostasse da opinião daquela pessoa, lia o jornal de uma ponta à outra. Era muito mais confrontado com a diferença. Hoje em dia, eu não gosto, acabou, nem leio. E hoje em dia é preciso nós fazermos um esforço e eu acho que acontece... eu acho que... eu leio porque
Pronto, eu acho que eu fui de facto educada assim e faço um esforço enorme e muitas vezes, e as minhas discussões à mesa com os meus filhos é completamente, mas porquê é que tu dizes isso? E já ouviste esta opinião e vai ler aquela. E eles até estudaram, 2 deles fizeram um IB, que tem muito esta coisa, este modelo de ensinar. Por exemplo, a história é sempre ensinada, qualquer tema obriga-os sempre a ler a perspectiva de alguém de direita, a perspectiva de alguém de esquerda e eles próprios a darem a sua própria interpretação, investigarem e darem a sua própria perspectiva. Isto não é preciso estar no mundo digital para os miúdos serem educados desta maneira. Isto faz toda a diferença. Faz toda a diferença depois na forma como eles depois também vivem o mundo digital. Não ler Karl Marx sem ler também Milton Friedman. Não leem mesmo, não leem mesmo. Por exemplo, até eu lembro-me que eles estudaram, por exemplo, aqui em Portugal, eles estudavam a história, estudaram o Salazar e não sei o que, leram a biografia dele, de uma pessoa de direita e uma biografia dele. Os meus filhos com 11 anos sabiam dizer se o texto era escrito por um socialista ou por alguém de direita. Sabiam descodificar isto tudo. Eu também me considero um otimista. Não era uma escola oficial e não é só por não ser uma escola oficial, infelizmente, é porque tinham um professor de história que tinha muito mais preocupação em ensiná-los a pensar criticamente do que em que eles soubessem as datas. Faz toda a diferença. Pronto. E, portanto, isto faz toda a diferença. Eles discutiam política, e sabiam explicar. É o professor e os pais. É indiferente, porque os pais tinham pouco voto na matéria, porque mesmo que eu não gostasse, ele ensinava assim. Por acaso... Não, mas é a maneira depois como a informação que eles absorvem é tratada em casa. Sim, sim, sim. E digo-lhe que houve muitos pais... Eu adorava aquilo. Mas houve muitos pais que só puseram aquilo porque eles não sabiam as datas. Eu considero-me também um otimista e até disse, porque a Teresa recentemente foi moderadora num painel onde ela teve a gentileza de me convidar para ir conversar e eu falei nos nossos tais alter egos algorítmicos. Eu acho que nunca desenvolvi contigo esta conversa, mais uma maluqueira minha, mas eu acho que estamos mesmo na emergência de ter isso, de termos alter egos algorítmicos que podem andar na net, seja 4.0, seja 5.0, a fazer o que nós quisermos e inclusive pode andar a poluir completamente toda a informação que os algoritmos têm sobre nós e a baralhar completamente tudo. Podemos ter criaturas algorítmicas que um dia ninguém vai conseguir interpretar quem é que nós somos, porque nós estamos a confundir aquilo tudo. Nós vamos ter nas nossas mãos, muito rapidamente, ferramentas de hacking exatamente para estragar esta perfilagem que nos fazem, esta categorização que nos forçam. Nós já temos essas ferramentas. Não, já temos que é o nosso comportamento. Exatamente. Mas o nosso comportamento, imaginemos, eu estou há 20 anos num comportamento normal, quando quero contrariar isso, eu acho que preciso de 40 anos para conseguir contrariar. Nós temos uma amiga comum Sim. que ensinou... Não, é muito rápido. Que ensinou o algoritmo do Facebook e neste momento é uma pessoa... Treinou. É uma amiga comum, atualizada, informada, e neste momento o Facebook aquilo que lhe mostra é gatinhos e cãezinhos. E no entanto é muito fácil, não é muito difícil. Quanto a alter egos, o meu nome é Maria João Nogueira, mas tu conheces-me por que nome? Pronto, achas que Jonas sou eu? Jonas é uma parte, é a parte virtual, agora já se mistura bastante, mas começou por ser. Para já porque não havia tildes na internet e o João, pronto, portanto teve que ser um nome alternativo. Marias começaram a haver bastantes, portanto o Jonas vem daí, agora as coisas já se confundem. Mas a Jonas, e é um nome propositadamente masculino, porque quando eu comecei a aceder à internet não havia muitas mulheres online e portanto um nome feminino fazia com que as solicitações fossem algumas. O Jonas também vem daí. Ou não? Não é isso. Era muita coisa, não tinha tempo para ti. Pronto. Mas a Jonas começou por ser um alter ego, precisamente para poder separar um bocadinho as águas. Depois transpôs para IRL, mas começou por ser um alter ego. Portanto, tenho para a troca. Eu queria... Como o creme. Força. Claro. Eu acho que... E acho de agora de estar a ouvir. Eu não acho... É recente. Muito recente. As fronteiras são necessárias
ao ser humano. Porque no fundo é uma coisa que nós fazemos naturalmente, que é: eu identifico-me com isto, quero ver isto, bem, não estou para ouvir estas opiniões que não têm nada a ver comigo, eu não quero isto. Eu sinto-me parte deste grupo, eu não me apetece que estes... Mas nós fazemos isso no liceu, nós somos pessoas e como tal, escolhemos onde nos queremos agrupar e agregar. E de alguma forma criamos fronteiras de interesses, de coisas que nos repudiam, por aí fora. E essas, se calhar agora, porque a informação detalhada é mais, elas são mais rápida. Elas são mais assintosas. As fronteiras geográficas e políticas tendem a dissipar-se porque ganham menos relevância que estas. Ou seja, assim, a dizer só mais ou menos por intuição, não tenho muita certeza, não é rigoroso o que eu estou a dizer, é uma percepção. Imagino que as maiores fronteiras que existam são as religiosas, porque essas, como muitas delas são de alguma forma extremadas e estão ligadas com coisas culturais muito arraigadas, uns têm dificuldade em se sentir bem junto de outros, mas a Europa, Portugal ou a Europa, mais ou menos as fronteiras dissiparam-se no sentido de que se conhecer pessoas em França, em Espanha, o que é cá, não é igual, mas não é? Portanto, a cultura e os interesses com toda esta possibilidade virtual e mesmo as coisas políticas que nascem como cogumelos agora há aquela coisa de as direitas, as esquerdas, os extremas, e as pessoas agregam-se independentemente das suas fronteiras. Portanto, eu acho, mais uma vez como otimista, que esta possibilidade de escolher porque eu tenho a liberdade de fazer e não porque eu, para conhecer o Minho, tenho que ir lá de comboio e o Intercidades ainda não há, só há o regional, ou ir a Londres agora custa 20 euros e quando nós éramos... Eu acho que isto é tudo bom e que fará aquilo que nós quisermos, mas as fronteiras são uma necessidade de conforto. Eu lamento imenso e gostava mesmo de ter ouvido a parte da história, mas sinto isso. Vocês não acham? Como estamos em cima da hora, e acho que é bom ficarmos também com questões abertas, eu vou pegar aqui na deixa do filho da Carolina, que já não está cá, mas eu gosto mais do mundo do que da minha cidade. Portanto, eu, para mim, acho que é possível um mundo sem as fronteiras políticas e tudo o que acarreta esta divisão que nos é imposta, não é? Em que temos aqui, temos a marca do opressivo e brutal colonialismo europeu que desenhou África como ela é, não é? Que, com estas fronteiras, exatamente, tudo o que aconteceu, não é? Fomos lá e desenhámos isto sem perguntar a ninguém, obviamente, não é? Impusemos a nossa vontade, criámos problemas e a nossa ignorância, criámos problemas que não têm solução à vista, não é? Exatamente ao criarmos esse território artificial, não nos baseámos só se era uma cadeia montanhosa que realmente definia aquela fronteira ou não. Já haviam reinos estabelecidos já há muito tempo. Por isso mesmo, esta brutalidade de impor um desenho onde até já haviam alguns desenhos, com uma história obviamente riquíssima por trás também da constituição desses desenhos. Por isso eu acredito que, e no fundo todas estas conversas do efeito borboleta irão nesse sentido, porque claro que não basta apagar as fronteiras, estas fronteiras políticas do mapa e está tudo resolvido. Há muita coisa atrás, mas é exatamente, pronto, a conversa de hoje era exatamente chegarmos a este ponto de perceber que se calhar há aqui qualquer coisa que está a mais, se calhar pode não ser só as fronteiras,
que faltam-nos coisas, temos as fronteiras todas que cada daquilo que cada um de nós é e aquilo que representa o outro para si, portanto temos muita coisa para fazer, e eu pedia aqui aos meus convidados para fecharem, assim como um último comentário, se calhar pedi ao Aníbal, que agora... Muito obrigado. Acho que há possibilidade, eventualmente, num futuro provavelmente longínquo, acabar-se as fronteiras. Mas não acredito que num curto prazo isso seja possível, mesmo com os grandes saltos tecnológicos que estamos a fazer, porque, como foi referido várias vezes, as fronteiras dão conforto, e não só. São os impostos das pessoas que construíram determinados bens públicos, as maneiras de pensar de pessoas de outros lados, também devido à religião e outros fatores, são completamente distintas das nossas, e se houvesse uma troca imediata poderia haver alguns sobressaltos. Vou imaginar, por exemplo, o direito ao aborto, se de súbito deixasse de haver fronteiras e milhões de pessoas cruzassem, o que faria sentido para a Europa, poderia haver uma mudança brutal do acesso a esse direito, por exemplo. É um facto. Se houvesse novas votações, poderia haver grande mudança. Ou seja, é preciso haver um aumento das possibilidades que certos povos têm de aumentarem a sua cultura, de aumentarem o seu acesso à tecnologia, para eventualmente depois podermos pensar em abrir fronteiras. Obrigado, Aníbal. Jonas? Eu percebo essa perspectiva, e de facto temos várias comunidades, digamos assim, países, culturas, que estão em diferentes fases, digamos assim. Não são melhores nem piores, são diferentes percursos já feitos. A mim fazem-me confusão as fronteiras, sobretudo porque criam refugiados. E eu gostava de acabar com o conceito de refugiados. Percebo a perspectiva, percebo o ponto de vista. Quando há fluxos demasiado grandes, depois de repente deixamos de... Quem já cá estava deixa de se reconhecer e de repente até se calhar acha que houve ali um passo atrás. Mas as fronteiras criam refugiados e eu adorava acabar com os refugiados. É este o meu problema com as fronteiras. Olha, muito obrigado, Aníbal, muito obrigado, Jonas, muito obrigado, Dona Ajuda, uma vez mais por nos acolher. O próximo momento do Efeito Borboleta será no dia 9 de dezembro, desta vez um sábado, a seguir ao feriado, que é um fim de semana grande. A sério? A sério. O pessoal não vem, vai todo fazer pronto. Vai toda a gente para Londres. Vamos dizer que há menos trânsito do que hoje, porque vamos fazer uma hora diferente. Muito obrigado a vocês por terem estado. E isto é apenas o princípio de tudo. Como vocês podem ver, uma pequena curiosidade, o Nest 27 está no epicentro da crise governamental portuguesa. Portanto, está tudo a começar. Não se preocupem, vai tudo correr bem. Obrigado, uma boa noite. Gostaram? Foi útil. Mas amanhã tenho um grande leão.
momentos ou muitas Mas, estreias. por outro lado, eu tinha enviado 3 exposições na França ao mesmo tempo. Eu vim em pés de Santos e passei em 4 eventos só de Santos até aqui. E eu ia perguntar, isto é o quê? Isto é não sei o quê. Lisboa está muito afogada, é difícil para mim. Sexta eu acho que é de todo tipo, porque as pessoas têm jantares e querem ir a casa. Gasta para o lado e está tudo bem. Eu tenho um dia de feriado. Isto é muito Natal. Já está toda a gente com o chip do Natal. Só nos mostra precisamente aquilo que eles são habituados a dizer. É feriado. Foi para o algoritmo. Não. Isto eu já não. Pois, Inscrição não precisa de Fez mais estrada. Já fez mais 20 anos de... É verdade. Mas também pronto, se calhar. Mas também já tem, pronto. E Capela tem uma... Existir ou não existir, tem uma... eu já nem Já há muito e nós não temos. Nós problemas que nós temos em Capela. Dois Muito bem. Muito bem. Então vá. Até amanhã. Até amanhã. Tu vens ao leilão? Isso sempre existiu. E vivíamos. Só que agora é para pagar de forma diferenciada por muito mais. Agora já arranjo. Outro tipo Mas não está melhor? de adjetivos Não está para melhor? o Mas ofender. não, tem salário, basta ter, sei lá, ponta de cabelo, não sei do quê, já aquilo pode Mas ser. os pequenos vivem presos ao conceito de imagem que têm que apresentar. Dizia. Pronto. Isto é o fato dos mais Mas eu concordo. Feito, ok, obrigada, obrigada. Ganhava a falar, me irrita porque acho que isto é uma oportunidade para as pessoas também fazer coisas boas, não é? Sim, sim. Pelo mundo, E não estamos a